Gente, é um gato. Eu falei, que bicho aqui. Tati, obrigada. Bom, gente, o Rocheira tá ali também com o stand deles, então quem tiver interesse e puder parar, é um trabalho bem legal, a gente acompanha eles e realmente faz diferença. E a gente, por isso que fala da prevenção, né, de como é importante. Agora o Gabriel vai falar um pouquinho pra gente sobre como o cavalo aprende. E eu agradeço muito, o Gabriel ele foi meu bicho na faculdade, então quando ele entrou na faculdade eu era residente, e eu falo que a gente tem um carinho muito especial pelos nenéns, e aí o Gabriel cresceu e virou um monstro, ficou lá fora, e se tem alguém hoje que entende disso, é esse cara. Gabriel, obrigada por aceitar, viu? Obrigado, muito obrigado, Sofia, toda a organização pelo convite. Esse é um tema que eu gosto muito, né, de falar sobre o comportamento de cavalos, como eles aprendem. É uma área que a gente sabe que tem muitos mitos por aí, então espero poder conversar um pouco sobre isso com vocês hoje. Tá. Consegue mandar aí os slides? Aí. Bom, então esse é o tema que foi pedido para falar, né? Como o seu cavalo aprende. Então, só para contar um pouco aí do meu histórico, né? Como a Sofia comentou, eu me formei em veterinária na USP e dentro da graduação eu conheci mais, né? Conheci que existia uma ciência para estudar comportamento e bem-estar animal. E isso é uma coisa que eu nem sabia que existia, né? E a gente acaba ouvindo falar sobre comportamento, bem-estar nas redes sociais de uma forma muito ampla, e cada pessoa falando uma coisa diferente. E na verdade existe uma ciência que ajuda a gente a entender realmente o que é esse caminho, né? Como estudar isso, como aplicar. Então, eu fiz parte dos grupos de estudos de comportamento, bem-estar, sou orientado até hoje do professor Adroaldo Zanella, que estou fazendo meu doutorado na USP na área de comportamento, e pude passar também um período na Inglaterra trabalhando nessa área, na Universidade de Cambridge. E aqui eu gosto de comentar também de algumas certificações, até para os estudantes de veterinária que estão aqui, essa certificação Fear Free, ela é uma certificação voltada para o manejo de baixo estresse de animais, então tanto cães, gatos, cavalos, etc. E para estudantes ela é gratuita, então você só paga depois de se formar, então é bem interessante. E essa outra que também é uma associação internacional de consultores comportamentais que prezam por métodos baseados em evidência e tudo mais. Então aqui só um exemplo para depois, caso alguém tenha interesse em conhecer mais do meu trabalho. Então são duas publicações que eu pude fazer já. Então a primeira, a gente desenvolveu um algoritmo para detectar expressões faciais em cavalos. Então expressões faciais referentes à dor nos cavalos, então poder ajudar a gente a detectar os sinais de dor automaticamente, sem ter que ter a pessoa lá avaliando. E depois, agora no doutorado, eu estou observando como identificar emoções em cavalos, então essa parte de estados afetivos, não só dor, e também no cavalo montado, não só no cavalo em baia. Então é basicamente o que eu venho trabalhando hoje. E aqui, dentro dessa palestra, vou abordar alguns desses temas, né? Então entender o que é bem-estar de verdade, quais são as necessidades dos cavalos, entender sobre comportamentos indesejados, os rótulos que a gente acaba dando para os cavalos, o que é a teoria da aprendizagem, o que é a licença social para operar, que agora está muito em pauta no meio dos cavalos, e o futuro dos esportes equestres, né? Então, basicamente, quando a gente fala de uma avaliação científica de bem-estar animal, ela tem que ser independente de questões éticas, culturais ou econômicas. Então, se eu vou falar qual é o nível de bem-estar daquele cavalo, por exemplo, não importa se eu estou no Brasil ou no Japão, ou se aquilo lá, quanto que movimenta de dinheiro, ou se eu gosto daquela modalidade ou não. Eu tenho que conseguir, qualquer pessoa ao redor do mundo deveria ser capaz de avaliar dar a mesma nota para aquilo, né? E aí sim, quando a gente toma a decisão sobre algum desses fatores, todos esses outros componentes entram na discussão. Então, discutir sobre como que a economia influencia isso e todas as outras questões que estão envolvidas. Então, as decisões, geralmente, na área de bem-estar, não só de cavalos, são feitas dessa forma. E a gente pode sim utilizar, às vezes as pessoas acham que bem-estar é um pouco subjetivo, mas a gente tem sim indicadores objetivos, validados cientificamente para avaliar isso. E esse aqui é um dos exemplos, é um protocolo de avaliação de bem-estar para cavalos, mais aplicado para animais que estão em baia, para a gente conseguir entender como que está o nível de bem-estar desses animais. E tem vários outros também que a gente utiliza. Então, quando a gente quer falar sobre aprendizagem, não tem como começar por outro lugar que não sejam as necessidades básicas do cavalo, porque
não tem como ter um bom aprendizado se eles não estão sendo supridas aí as necessidades básicas dele. Então tem um conceito que em inglês eles falam nos 3 Fs, né? Mas traduzindo seria socialização. O cavalo é uma espécie de grupos, né? Então é essencial para eles ter contato com outros cavalos. Eles têm necessidade de ter volumoso, de ficar mastigando. A gente olha os estudos em vida livre, o cavalo fica mastigando quase o dia inteiro. E ter movimento para liberdade para se movimentar. Então, basicamente, esse é o comportamento de um cavalo em vida livre. Ele está andando, come um pouco aqui, anda, come um pouco mais ali, interage com outros cavalos do grupo e por aí vai. E isso aqui é algo que eu acho que vale muito a reflexão de como a gente acaba suprindo essas necessidades dos nossos cavalos hoje em dia, né? Então, muitas vezes, eles não têm acesso a uma ou, às vezes, até as 3 dessas coisas. Então, eles ficam longos períodos sem volumoso, não têm contato com outros cavalos, ou, às vezes, só um contatinho mínimo, e muitas vezes não têm liberdade para se movimentar, né? Ficam fechados na baia 24 horas. Então, aqui, um exemplo da... Opa, acho que o vídeo, se você puder dar play aí para mim, por favor, que ele não... Aí não, ele pulou o slide. Aí tem que clicar ali com o mouse mesmo. Aí, obrigado. Então aqui é um exemplo disso, 2 cavalos interagindo, né, um coçando ali o pé do outro num local que ele não alcançaria. Então eles acabam fazendo isso, é essencial para eles, acaba sendo até uma questão, além de uma questão de higiene, a gente tem alguns estudos mostrando que esse grooming que eles fazem, esse carinho, que muitas vezes acontece na base do pescoço, ele é capaz de abaixar a frequência cardíaca dos cavalos, até mesmo quando nós humanos fazemos isso nos cavalos. Então é um comportamento super importante para eles mesmo. E aqui um ponto central, quando a gente fala em bem-estar, é que muitas vezes as pessoas acabam interpretando o bem-estar por uma visão nossa, de humanos, e não uma visão da espécie, dos cavalos. Então, muitas vezes a gente escuta aquela velha frase, né, de que, nossa, esse cavalo é melhor cuidado do que eu, porque ele está numa cocheira de ouro e sei lá o quê, e ele não está nem aí para nada disso. E esse aqui é um ótimo exemplo disso, que é a questão de temperatura. Então a gente tem estudos mostrando que para os cavalos, a zona termoneutra, que é basicamente onde eles não precisam se esforçar para equilibrar a temperatura, varia ali entre 5 a 25 graus Celsius. Alguns estudos falam até um pouquinho menos, até 0 graus. Ou seja, aqui o que acontece, né? Quando a gente está geralmente com 15 graus Celsius, a gente já sente frio, coloca um casaco e a gente se preocupa em colocar uma capa no cavalo porque ele está com frio também, quando na verdade isso não acontece. Então até essa tirinha aqui está brincando com isso, né? Que as pessoas estão com frio, por isso que o cavalo está cheio de capas. Então aqui no Brasil, na verdade, a gente deveria se preocupar muito mais com o calor do que com o frio, porque eles estão em estresse térmico por excesso, né? A gente está quase grande parte do ano acima desses 25 graus e em muitos lugares com cocheiras que não são bem ventiladas e etc. Se puder dar play também aí nesses vídeos. E aqui uma questão de enriquecimento ambiental. Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar nesse termo. Está bem comum agora falar em enriquecimento ambiental, que são basicamente formas da gente tornar o dia do animal um pouco mais interativo, mais parecido com o que ele faz ali em vida livre, tendo coisas para explorar. Só que as pessoas às vezes entendem um pouco de forma equivocada esse conceito, que é achando que só de colocar uma bola lá na cocheira ou um bichinho de pelúcia, por exemplo, isso é enriquecimento ambiental. E, na verdade, não é. O enriquecimento ambiental, o primeiro conceito que a gente tem que ter é que ele tem que, de fato, enriquecer o dia do cavalo para ele estar sendo eficaz, né? Então, o animal tem que estar interagindo com aquilo. A gente sempre tem várias estratégias para... Se puder colocar o segundo também, por favor. Para variar esses tipos, para que realmente seja uma novidade, né? Não adianta eu dar um livro para vocês, fechado num quarto, e aí na segunda, terceira vez, se você estiver lendo o mesmo livro, aquilo lá já não vai ter mais graça nenhuma, né? Então a gente precisa se esforçar para estar sempre fazendo isso realmente estimulante e desafiador para o cavalo. Então, às vezes, até coisas simples, como aqui colocando uma folha de bananeira, fez com que a égua ficasse ali interagindo um tempão com essa folha de bananeira que ela não tem acesso normalmente dentro da baia. E aqui está um pouco escuro esse primeiro vídeo, mas ele está interagindo com uma bolinha recheada de feno também, e tem uma pilha de feno do lado e ele está preferindo ficar empurrando a bolinha para comer ali o feno. Então os animais gostam disso e é uma técnica que é muito utilizada em zoológicos, por exemplo, que são animais que têm também essa necessidade de serem estimulados, né? E aqui um ponto que sempre que a gente fala de comportamento aparece essa preocupação com as estereotipias, né?
que são aqueles comportamentos anormais, sem ali muito uma função aparente, né, um comportamento repetitivo. Tem vários tipos, aquele cavalo que fica andando de um lado para o outro, mordendo a porta da baia, vocês com certeza já viram isso por aí, né? E, tradicionalmente, a forma que as pessoas aprenderam ou tentam lidar com isso é punindo o animal, brigando com ele, para que ele não faça mais essa estereotipia. E, na verdade, a gente sabe hoje que a estereotipia ela aparece meio como uma forma do animal lidar com aquele estresse que ele está passando. Então, ele está num ambiente que não está sendo fácil para ele, está passando por algumas dificuldades, e ele acaba fazendo aquilo para tentar lidar com esse estímulo. E aí, se a gente inibe, por exemplo, com o colar para prevenir a aerofagia, né, que a gente até tem estudos sugerindo que os cavalos não engolem de fato o ar, mas isso acaba trazendo até mais problemas. Então, tem cavalos que, mesmo com a coleira, passam a fazer a estereotipia sem apoiar a boca, fazem no ar e etc. Então, basicamente, né, daria para fazer uma palestra só sobre esse tema, mas o que a gente tem como tratamento é exatamente focar em enriquecer a vida desse animal, tornar cada vez mais interessante. É importante pontuar que, em alguns casos, isso acaba se desenvolvendo e fica tão grave que não necessariamente o cavalo está fazendo a estereotipia pelas condições que ele está naquele momento. Muitas vezes pode estar relacionado a estresses que ele já passou na vida. Então, por exemplo, um estresse de um desmame abrupto, por exemplo, que gera muita consequência. O desmame é um momento que está muito relacionado com a formação das estereotipias. E a questão de comportamentos indesejados, né? É muito fácil a gente acabar sempre colocando um rótulo ali no cavalo, falando, nossa, esse cavalo ele é doido, é chato, é sei lá o quê. E isso, quando a gente dá um rótulo, a gente acaba escondendo, na verdade, o diagnóstico e acaba sendo uma resposta fácil, né? A culpa é do cavalo, ele é assim. E eu faço muito esforço para evitar colocar rótulos no cavalo, porque aí a gente consegue tentar entender realmente por que ele pode estar se comportando dessa forma e entender a causa. E eu coloquei em destaque aqui a questão da dor, porque muitas vezes, quando a gente fala em comportamentos indesejados, tem dor envolvida. E aí a gente pensa, muitas vezes a gente comete o erro de achar que dor é algo fácil de se diagnosticar. E não é. Mesmo com a gente, tenho certeza que muita gente aqui tem algum tipo de dor, tem ou já teve algum tipo de dor, que mesmo indo no médico, fazendo exames, mas não aparece nada diferente, não, mas eu estou com aquele incômodo, né? E a gente segue naquela discussão. Então, a gente consegue verbalizar, os cavalos não conseguem explicar onde está doendo e etc. Então, é muito importante insistir na investigação de dor. Em muitos casos, a gente usa o diagnóstico terapêutico, que é basicamente fazer um tratamento e ver se a gente observa mudança naquele comportamento ou não, e sempre prezar por uma analgesia adequada. Por muitos anos, acreditou-se que cavalos eram muito resistentes e fortes e que eles não sentiam tanta dor quanto nós humanos ou do que outras espécies, como cães, gatos e etc. Então, por muito tempo, a analgesia dos cavalos não foi feita de forma muito cuidadosa. Então, hoje em dia, é algo que a gente tem dado bastante atenção para realmente deixar eles sem dor. Não tem, a gente sabe que é bem prejudicial, qualquer nível de dor, o animal ficar sentindo dor pode trazer muitos prejuízos. E aqui, entrando então nessa questão que eu comentei da teoria da aprendizagem, né? A teoria da aprendizagem, ela surgiu na psicologia humana, na verdade, que é como tanto a gente quanto outras espécies de animais aprendem. E esse estudo aqui, ele avaliou a importância do médico veterinário de equinos saber sobre teoria da aprendizagem e ciência da equitação. E o que é interessante aqui, eles focaram mais em médicos veterinários, mas acho que é válido também fazer alguns paralelos para proprietários, cavaleiros e todas as pessoas envolvidas com cavalos, né? Mas eles encontraram aqui que o médico veterinário de equinos, ele sofre mais lesões, mais acidentes, do que outras profissões como da construção, da serviço de prisão e de brigada de incêndio. Ou seja, basicamente um médico veterinário de equinos vai se acidentar mais do que um profissional que entra num prédio em chamas, o que é um dado assustador, né? E eles ainda viram que o médico veterinário de equinos, numa vida de trabalho de 30 anos, é esperado que ele vai passar por 7 a 8 lesões por conta do trabalho, né, que vão impedir ele de praticar pelo menos por um período. E eles chegaram até a lançar, né, no Reino Unido, esses dados são do Reino Unido, então eu imagino que até no Brasil poderia ser até pior do que isso, mas eles até chegaram a lançar essa campanha que era "Não quebre o seu veterinário",
com vídeos tentando ensinar as pessoas como treinar alguns comportamentos para o cavalo poder ficar mais tranquilo e mais fácil de ser manejado. Então tem uma série de coisas que a gente pode prevenir, né? E dentre os pontos que eles abordaram nesse estudo, eles falam da importância do médico veterinário ou das outras pessoas envolvidas com cavalos de aprender sobre linguagem corporal e teoria da aprendizagem para poder prevenir esses acidentes. Então aqui é um exemplo que a gente chama de escada da comunicação, ou em alguns lugares vocês podem encontrar também como escada da agressividade, que são vários comportamentos que o animal mostra antes dele chegar naqueles clássicos que a gente já está acostumado, né? Então, geralmente, a gente só liga quando o animal já está ali ameaçando morder, dando coice, empinando, etc. Quando, na verdade, sinais sutis, como um piscar, bocejar, desviar o olhar, desviar a cabeça, lamber, já são sinais de que o animal não está muito confortável com aquela interação. Então, a gente poderia dar espaço para eles aqui embaixo, né? Ao invés de esperar para só dar espaço lá em cima, quando realmente a coisa já ficou séria. Aqui também, se alguém tiver interesse, eu posso enviar depois esse template, que é desse Fear Free, que é essa certificação. Então, aqui eles detalham mais cada comportamento, tem os desenhos, então fica bem legal de entender. Desde a zona 0 e 1, ali eles chamam de medo, ansiedade e estresse, até os níveis mais elevados. E eles defendem essa ideia de que a gente deveria parar já de manejar o cavalo se está subindo nessa escada, quando ele está ali no nível moderado. Então, assim, a gente evita tanto o acidente quanto o estresse para o animal, né? Então, depois eu posso enviar, mas dá para encontrar também isso aberto, só colocar lá Fear Free, escala, cavalos, em inglês vai aparecer. Então, basicamente, esse ponto da linguagem corporal é um ponto central, né? E o segundo ponto que eles encontraram nesse estudo é sobre a aprendizagem em si. Então, a gente tem algumas formas de aprendizagem, tá? Mas eu vou abordar duas que a gente acaba falando mais, que estão muito envolvidas com as coisas que a gente faz com os cavalos no dia a dia. Então, a primeira delas é o condicionamento clássico, que é basicamente uma forma de associação que os animais fazem. Então, basicamente, esse é aquele experimento de Pavlov, que ele estava lá fazendo experimento com cães, e aí ele dava o alimento, fazia um som, e aí ele percebeu, meio que sem querer até, que ao fazer o som, os animais passavam já a salivar na expectativa da comida, porque ele associou o som com a comida. E isso aqui a gente sabe, né? Então, que tem um estímulo que antes era neutro, que é o som, e depois de ser pareado com a comida, ele passa a ter um significado. E isso a gente vê bastante, né? Você entra no quartinho de ração, o cavalo já começa a relinchar. Ou até com cães em casa, por exemplo, que tocam o interfone e já sai correndo latindo, ele já entendeu o que significa aquele som que, teoricamente, não era nada para ele antes. Então, isso aqui funciona muito, tanto para as coisas boas quanto para as coisas ruins. Então, dessa forma que os animais vão fazer relações. Eles vão passar a associar, às vezes, até a nossa vestimenta, o ambiente, com coisas boas ou coisas ruins. E a gente usa isso a nosso favor no treinamento. Então, a gente pode fazer, por exemplo, que o ambiente de prova passe a ser algo positivo, algo que vai predizer coisas boas, coisas interessantes. Mas a realidade é que muitas vezes eles acabam predizendo coisas ruins. Então, quantos cavalos a gente não conhece que odeiam o dia de prova? Só de ouvir a música da prova, ele já sabe que aquilo lá está diferente. Então, é importante a gente se atentar a isso para a gente poder preparar eles para esses comportamentos. E aí, a segunda forma de aprendizagem, que gera muita confusão quando a gente está falando de treinamento, é a questão sobre reforço, punição, que a gente chama de condicionamento operante. E eu vou tentar simplificar aqui um pouco todo esse conceito que gera muita confusão. Então, basicamente, quando a gente está falando de reforço, ele é simplesmente algo que aumenta a frequência de um comportamento. E punição é algo que diminui. Tá? Então, é simplesmente isso o termo que significa. Só que ele pode ser dividido tanto em positivo quanto negativo. Os dois, né? E aí que está o erro, que geralmente as pessoas veem esse positivo ou negativo como bom ou ruim. E não tem nada a ver com isso. Sempre pensem nisso simplesmente como símbolos matemáticos. A gente está falando sobre adicionar ou tirar alguma coisa. E aí a gente chega nesse quadrante aqui, que aí exemplifica tudo que a gente tem dentro do condicionamento operante. Então a gente tem, como eu comentei, né, aqui em cima, reforço. A gente está falando em aumentar a frequência de um comportamento, punição, diminuir. Se a gente está adicionando algo para aumentar a frequência de um comportamento, isso é o reforço positivo, que é a gente vai adicionar, por exemplo, uma cenoura, algo que o animal gosta,
para que aquele comportamento aconteça mais. A gente dá uma cenoura, dá um petisco para ele, e ele passa a fazer mais aquele comportamento. Já o reforço negativo é o mais tradicional, né, no treinamento de cavalos, que é a famosa pressão e alívio, que é a gente tira, então por isso que é o negativo, algo para o animal fazer mais aquele comportamento. Então a gente está tirando aquela pressão ali, né, a pressão da perna, por exemplo, o animal anda e a gente tira aquilo. E no caso das punições, a punição positiva, a gente está adicionando alguma coisa, então é aquele clássico da chicotada, por exemplo, a bronca, né, um comportamento que você não quer que aconteça mais. E a punição negativa, que é basicamente aquela ideia de tirar o videogame da criança, por exemplo, né? Você está tirando alguma coisa para que aquele comportamento não aconteça mais. Está fazendo sentido essa parte? É bem confuso esse quadrante. Eu sei que assim exige algum tempo mastigando depois dele, então quem tiver dúvida também, eu fico à disposição para conversar sobre isso. Mas basicamente a ideia que a gente tem que ter em mente é que todos eles podem ser usados em diferentes intensidades e gerar consequências diferentes também. Então, com relação às emoções que os animais estão sentindo no treinamento, né? A gente sabe hoje em dia que até a aprendizagem de crianças mudou muito também, de como era feito, pelas consequências que a gente sabe hoje em dia de todas as broncas e etc, né? Então a gente tem buscado fazer isso de outra forma. E já que eu comentei do reforço positivo, né, comentei que a gente usa, por exemplo, o alimento para fazer esse treino, para aumentar a frequência de comportamentos, para recompensar o cavalo, entra aí um dos mitos ou polêmicas do meio equestre, que é por que a gente não deveria treinar cavalos com petiscos. Alguém quer falar aí o que vocês já ouviram sobre isso? Vai ficar sem vergonha? Boa. Pode falar, sim, sem medo. Boa, fica folgado porque começa a pedir. Ninguém mais? Tem várias coisas que são nesse sentido, né? Que o cavalo fica agressivo, fica cavando, invadindo o espaço, né? Tipo, vindo em cima da gente. E isso tudo são questões que podem acontecer se a técnica não for utilizada de forma correta. Então, basicamente, o que acontece, né? Isso acontece quando a pessoa dá o alimento sem critério, sem clareza de como vai funcionar o treinamento. Então a pessoa chega na baia, por exemplo, dá uma cenoura para o cavalo, ele começa a cavar para pedir mais, e aí a gente fala, que bonitinho, vou dar outra cenoura para ele parar. E aí a gente acabou de ensinar ele a cavar, ou acabou de ensinar ele a vir em cima da gente para pegar mais alimento. Então isso aqui é muito sobre esses critérios todos, né? Se puder dar play nesse videozinho. E aqui um exemplo disso, né? Essa técnica de reforço positivo, ela é muito utilizada já há anos com animais silvestres, né? Esse é um vídeo de um elefante que foi treinado a abrir a boca para poder ter a boca inspecionada, e tudo isso utilizando essas técnicas de reforço positivo. Então é muito utilizado com animais marinhos, utilizado com ursos, até para coletar sangue, para poder fazer uma série de coisas, com zebras. Então esse é um ponto que, quando as pessoas falam que reforço positivo não funciona, vocês podem ter certeza que não é a técnica que não funciona. Talvez a aplicação daquela pessoa não funcionou, mas a técnica é uma técnica já validada em muitas espécies e funciona com cavalos também, e pode ser uma ferramenta dentro do nosso kit, né? Então aqui é um exemplo, se puder dar play nesse também, por favor, de como eu ensino isso. Então esse é o primeiro treino que eu faço com o cavalo na hora que eu vou implementar um treinamento com reforço positivo, que é simplesmente ensinar ele como que essa entrega da comida vai funcionar. Então é só, fica parado, tranquilo, que eu vou jogar a comida ali no balde, e você não precisa vir até mim, não precisa ficar se mexendo, não precisa ficar cavando, nada do tipo. E assim que ele pega essa ideia, a gente passa a poder trabalhar comportamentos bem mais complexos. Então, esse é basicamente o início do trabalho para poder dar essa clareza para o cavalo de como vai funcionar. Então, fica bem previsível e ele não fica ansioso querendo pegar a comida. E é um treino que parece bem besta, assim, assistindo, né? Mas que ele dá toda a base que a gente precisa para poder fazer as outras coisas. E aqui é um exemplo também de como a gente pode usar isso. Então, para cuidados cooperativos, por exemplo, então poder limpar o casco, poder fazer uma série de coisas com o animal, mesmo solto, e estar interagindo com a gente de uma forma bem mais positiva do que ficar brigando com eles, né? Aí pode dar play nesse vídeo também, por favor. Aqui é um exemplo de uma égua que ela já tinham tentado coletar sangue dela algumas vezes, ela criou uma aversão muito grande com a coleta,
e ela tinha já saltado o tronco 2 vezes, se machucou e etc, porque tentaram conter ela à força, ela não tinha nenhum espaço para sair. Então fiz esse treinamento com ela num piquete, então aqui desse lado não tinha nada, ela estava no pasto, ela podia sair para fora a hora que ela quisesse, e a gente foi ensinando ela a ficar próximo da cerca e depois gradativamente acostumando com a pressão do dedo, a pressão de algum objeto mais pontiagudo, até conseguir fazer a coleta com a agulha em si. E é muito interessante, porque quando a gente fala nesses cuidados cooperativos, que é o animal participando daquela interação, as pessoas às vezes acham, então o animal vai querer falar não toda vez, ele vai querer ir embora. E, na verdade, ter escolha no procedimento é muito calmante, é muito recompensante, né? É a mesma coisa que eu falar para vocês, assim, eu vou dar uma agulhada em vocês em algum momento, mas vocês não sabem quando, vai acontecer agora no meio da palestra, pum. Isso é um pouco estressante, né? Aposto que para as pessoas que têm medo de agulha, muito mais. Agora, se a pessoa avisa, por exemplo, não, então vai ser assim, vou limpar aqui, aí agora vou entrar com a agulha, a gente fica muito mais confortável naquela interação, né? Então, algumas aplicações que a gente tem para essas técnicas, eu gosto muito, principalmente para modificações comportamentais. Então, nesses casos que a gente já tem uma condição que foi ensinada errada, que o animal tem uma associação ruim. No treinamento em si, pode ser usado desde o início para fazer esse manejo de baixo estresse e também realizar os cuidados cooperativos. Então, esse cavalo aqui da foto, por exemplo, a gente estava acostumando ele a se aproximar aqui do bloco de monta, porque ele tinha uma associação super ruim, ele era um cavalo de competição e ele criou uma associação super ruim com ser montado. Então, a gente estava refazendo toda essa questão de condicionar ele a associar aquilo com algo positivo. E aí pode dar play também nesse, por favor. E esse cavalo também, se você colocasse um cabresto nele, ele simplesmente congelava, parava e não ia para lugar nenhum. É um cavalo que eu treinei nesse período que eu estava na Inglaterra. E aí a gente mudou também esse significado para ele. Então, ensinar ele a andar, a parar e a tocar ali naquele alvo que está em cima do cone, tudo quando recebesse a indicação, né? Então, para quem faz treinamento também com cães, acho que é bem comum, a gente usa muito essas técnicas, esse tipo de aprendizagem também com eles. E aqui é um estudo que observou também isso, de que os alimentos eles podem ser úteis em momentos desafiadores para os cavalos para ajudar a abaixar essa tensão e etc. Então, eles podem ser uma ferramenta. E aqui é um quadrante, esse é um pouco mais simples do que o anterior, mas que discute essa questão de estados emocionais. Então, basicamente, esse quadrante está falando grau de excitação do animal. Então, aqui no eixo Y, né? Então, quanto mais estado ele está para cima, né? Até mais baixo. E ali, para a direita e para a esquerda, a valência. Então, quão positiva ou quão negativa é aquela emoção. E aí vocês podem me perguntar, Gabriel, mas você está sendo um pouco utópico, né, de querer que os cavalos estejam sempre felizes e a vida não é assim, não tem como a gente ser sempre feliz. E realmente não tem como. Mas o nosso objetivo no treinamento tem que ser de que a gente não jogue intencionalmente os cavalos para esse lado negativo aqui. Eu não quero no meu treinamento que seja a intenção do treino que ele tenha uma experiência ruim. Pode acontecer, pode cair alguma coisa ali, ele assustar e etc. E aí eu quero que o meu cavalo esteja preparado para conseguir, se ele assustar com alguma coisa, voltar cada vez mais rápido para o neutro ou até para o positivo. Então que ele tenha isso que a gente chama de um equilíbrio emocional, que ele consiga lidar com aquela situação. Então por isso eu vou tentar sempre fazer o treinamento cada vez mais buscando esses estados emocionais positivos. Então seja um relaxamento, que é uma coisa mais calma, mais positiva, ou até uma brincadeira, que é algo que ele vai estar com aquele alto nível de energia, mais positivo. Então é basicamente essa brincadeira aí que a gente tem que estar pensando, tem que estar com isso em mente. Esse vídeo é um exemplo disso, então essa égua puxava muito, é aqui no exterior da Santo Amaro isso. Ela puxava muito quando saía na guia, ficava muito ansiosa com todos os estímulos. Então a gente treinou ela para que ela saísse tanto ao passo, trote, fizesse o alto e recuasse, com comando de voz. Então, ela passou a fazer isso, e aí, se puder dar play no próximo. E aqui é um exemplo de como a gente começa isso. Então, muitas vezes, se vocês pegarem um cavalo e ir direto no ambiente que eles têm dificuldade, isso não vai acontecer. Às vezes, ele não vai nem ligar para cenoura, para ração, para nada. Mas a gente começou, por exemplo, num ambiente mais fácil,
recompensando simplesmente a saída do trote, nesse caso aqui. Então, assim que ela saiu no trote, recompensava. Saiu no trote, recompensava. E aí a gente vai aumentando a duração, até ela dar uma volta completa no trote, até ela conseguir estar tranquila com isso num ambiente mais difícil também. Então, é algo bem gradativo, né? Mas que eles vão ganhando essa habilidade. E aqui, para quem tiver curiosidade, né, com os cones, geralmente, quando a gente treina com reforço positivo, a gente faz isso que a gente chama de um redondel reverso. Porque, nesse caso, a gente não está empurrando o cavalo para longe, né? Geralmente, como a gente faz num redondel comum. Então, o cavalo quer estar perto da gente por conta da comida, então a gente coloca uma barreira para ajudar ele a manter o círculo sem querer vir muito em cima da gente. Então, isso ajuda bastante também. Se puder dar play nesse também, por favor. Então, esse outro vídeo também é um exemplo disso, de como essa técnica pode mudar o estado emocional, né, do animal. Esse cavalo ele costumava pular para fora das bolsas de gelo, se assustava, ficava incomodado. Então, a gente fez esse processo de começar dele pisando só na bolsa, depois com um pouco de água, sempre fazendo etapa por etapa, bem gradativo, que é o segredo para a gente conseguir evoluir bem. E depois com água, depois com um pouco de gelo, até chegar nesse ponto que o cavalo estava tranquilo, comendo ali, tendo alguma coisa para ele fazer também, enquanto ele estava ali parado fazendo o gelo. E aqui uma palavra que a gente ouve muito no treinamento de cavalos, e acho que se tem uma coisa que eu gostaria que ficasse assim dessa palestra hoje, é que vocês entendessem realmente o que significa essa palavra de dessensibilização. Então a gente ouve muito, muito isso, mas muitas vezes ela é aplicada com cavalos sendo uma outra técnica que é conhecida como inundação. A inundação ela foi criada na psicologia humana e ela é uma técnica que basicamente acreditava-se que você podia resolver um medo, uma fobia, por expor as pessoas de forma máxima ao medo delas. Então vamos supor, se vocês têm medo de cobra, aranha, barata ou o que quer que seja, eu posso colocar vocês numa banheira e encher de barata, por exemplo. E aí você pode tentar se debater, tentar gritar, sei lá, e aí você vai continuar na banheira. Na hora que você parar de responder, eu te tiro da banheira. Fazendo isso repetidas vezes, o que as pessoas começavam a fazer? Coloca na banheira, ela já para de responder, fica paradinho, porque ela já sabe que essa é a resposta que tira ela da banheira. E muitas vezes isso é o que acaba sendo feito com o cavalo. E, obviamente, com humanos isso não é mais utilizado, porque ninguém aprende a lidar com o medo dessa forma. Você só está simplesmente congelando para poder sair daquela situação. Então, é muito importante que a gente trabalhe os animais. Aqui eu gosto muito desse exemplo da praia, porque a gente precisa trabalhar eles abaixo do limiar. Então, depois que eles já estouraram esse gatilho, a gente não está tendo mais aprendizagem, ele não está aprendendo a lidar com aquele medo. Então, é bem importante isso. E aqui eles tentam detalhar isso. Então, a gente tem essas técnicas sem coerção, né, que a gente tenta ter mais escolha para o animal. E vocês podem reparar que mesmo os treinamentos com reforço negativo, que é a pressão e alívio, eles estão também aqui, parte na praia e parte já entrando lá no mar. Porque é a intensidade que é a chave aqui. Então, não é que eu sou contra, por exemplo, utilizar treinamentos com reforço negativo e etc. Mas a gente precisa saber utilizar para tomar muito cuidado com o escalar da pressão. Então, às vezes, é muito fácil a gente querer as coisas mais rápido, escalar a pressão e jogar o cavalo lá para o fundo do mar. Então, a gente precisa ser muito paciente nesse conceito, né, para conseguir ensinar algo enquanto eles estão num estado emocional legal. E aqui acaba sendo a consequência disso, né? Então, quando a gente usa esses métodos que passam do ponto com o cavalo, a gente acaba chegando num cavalo que é o cavalo que aqui eles chamam de desamparo aprendido. Que as pessoas confundem, né? Acham que, nossa, esse cavalo é super tranquilo, é aquele cavalo de criança que não faz nada, que pode estar música, pode estar barulho, pode estar o caos, e ele fica lá paradinho. Tem muitos estudos hoje em dia observando isso como um quadro similar à depressão em cavalos. Então, eles realmente ficam num estado de não responder mais às coisas no ambiente, porque é assim que eles aprenderam que eles não têm saída daquilo. E muitos animais param de ligar assim, para tudo quanto é estímulo. Então, é um quadro bem ruim para o cavalo, além de ser perigoso, porque um cavalo desse pode ser, na verdade, uma bomba relógio. Porque ele pode não reagir nunca mais a uma sacola plástica, ou ele pode, um belo dia, explodir com aquilo, porque ele não aprendeu a lidar com aqueles medos, né? E aqui é um outro exemplo disso, o cavalo com 1 milhão de sacolas amarrado nele, então agora você não está mais com medo, vamos para uma cavalgada.
E, assim, isso é o que acaba acontecendo em muitos casos, e a gente precisa mesmo tomar cuidado com isso para que eles aprendam a lidar com os estímulos e não simplesmente congelar, que é uma resposta natural também. As pessoas, às vezes, pensam só na luta e fuga, né? Mas essa questão de congelar acontece até mesmo com nós humanos, em situações, por exemplo, de um assalto, acontece de pessoas que correm, pessoas que reagem e pessoas que congelam, não conseguem reagir, né? Então, essa é uma resposta que tem também nos cavalos. E aí, se eu não convenci vocês ainda pela questão do cavalo, né, do porquê isso é importante para a gente tentar trazer um cavalo mais motivado, um cavalo com um estado emocional mais positivo, a gente tem uma grande discussão que está acontecendo hoje em dia, que eu acho que vocês já devem ter ouvido falar, que é o conceito de licença social para operar. A licença social para operar, a definição dela é essa aqui, que é um contrato não escrito, sem vínculo legal, pelo qual a sociedade dá o direito de operar. Então, todas as atividades têm uma licença social para operar. Todas. É algo que a sociedade acha legal e que tudo bem. E algumas modalidades até, ou algumas atividades que acontecem na sociedade, a gente acompanha, né, que com a evolução da sociedade elas vão deixando de acontecer. E cada vez mais as críticas têm crescido, né, no meio equestre. E a gente tem visto, acompanhando nas redes sociais e etc., que em todos os veículos, né, que tem cada vez mais escândalos acontecendo. Tiveram alguns nas Olimpíadas, tiveram vários outros antes disso também, e algo que está em pauta, a gente vê um movimento crescente, né, de protestos, de críticas aos esportes equestres e tudo mais. E aqui teve já, esse aqui foi em 2023, esse pronunciamento da FEI falando que a gente nunca conseguiria ganhar uma batalha contra a opinião do público. E aí, na época, eles tentaram lançar essa campanha do cavalo feliz e etc., que depois mudou um pouco, mas que eles têm caminhado nessa linha, né? Só que traz uma certa discussão do quanto a gente quer, de fato, fazer essas mudanças acontecerem, né? Avaliar o que realmente precisa ser feito e mudar, ou simplesmente fingir que a gente está fazendo tudo direitinho. Então, um exemplo disso é essa imagem aqui na Inglaterra, que eles estavam divulgando essa prova, e eles, se vocês separarem, eles fizeram um Photoshop ali na mão do jockey e tiraram o chicote da foto para divulgar isso em ambientes públicos. E traz exatamente essa discussão, né? Por que a gente está divulgando essa foto para o público escondendo o chicote, mas a gente não está discutindo o regulamento de como deve ser feito ou se deve ser removido o chicote da prova, por exemplo, né? Então, é muito importante que a gente faça essas mudanças de fato, senão a gente só está colocando a corda no próprio pescoço dos esportes equestres. E aqui mais alguns motivos para justificar isso, né? Tem alguns estudos recentes que esse aqui avaliou, por exemplo, que aqueles comportamentos de conflito, que é quando o cavalo fica brigando a cabeça, brigando com o cavaleiro, ele está associado com níveis baixos de bem-estar do cavalo e também mais acidentes. Ou seja, se a gente consegue manter o cavalo com melhores níveis de bem-estar, a gente também vai ter menos acidentes. E eu acho que isso é interessante para todos nós, né? Ninguém quer se acidentar com os cavalos também. E esse outro também avaliou isso, só que eles encontraram que cavalos com melhores níveis de bem-estar, eles foram tidos como mais agradáveis pelos seus cavaleiros. Então, eles perguntaram para os cavaleiros e avaliaram o bem-estar dos cavalos. E os que tinham melhores níveis, os cavaleiros sentiam mais prazer ao montar eles. E aqui alguns exemplos de como a gente pode aplicar isso, né? Então, existe um medidor que foi desenvolvido pela Sociedade Internacional de Ciência da Equitação, que é para poder avaliar, por exemplo, o espaçamento mínimo aqui da focinheira, que é um tema que está tendo bastante discussão, que agora foi criado um novo medidor pela FEI, que deverá ser aplicado a partir de 2025, e está tendo bastante discussão porque esse medidor da FEI ele é menor do que esse medidor que já existe há alguns anos, da Sociedade Internacional de Ciência da Equitação. Então, na minha opinião, deveria ser aplicado esse que já tem muitos estudos embasando essa decisão. Algumas questões como, por exemplo, as vibriças dos cavalos, né? Eles têm esses pelos sensoriais na boca, nos olhos, nas orelhas, e que agora também vai passar a ser proibido o corte, né, desses pelos, que são bem importantes até para o cavalo poder sentir o ambiente, prevenir acidentes de bater a cabeça em algum lugar, e etc. E que a gente acabava cortando simplesmente por questões estéticas, né? Então, é muito louco, como, por exemplo, se a gente falar em cortar o bigode de um gato, as pessoas vão achar uma loucura, né? Mas com o cavalo a gente fazia isso como uma prática comum. E aqui um ponto central também, que eu acho que é o nosso papel
o que a gente pode fazer até nas redes sociais, por exemplo, da gente pensar antes de curtir alguma coisa. Então, a gente acaba vendo muito nas redes sociais imagens que o animal está com uma expressão facial muito ruim, por exemplo, né, na postura de hiperflexão, com o olho fechado, com a boca aberta, etc. E a gente pode sim exercer um papel que é de, pelo menos, não curtir isso, ou pelo menos tentar escolher uma foto na hora de postar que o animal esteja com uma expressão melhor, né? Que muitas vezes a gente só repara na cara do cavaleiro e não olha o que está acontecendo com o cavalo. Então é importante que a gente tente no trabalho também tentar fazer com que o cavalo consiga trabalhar motivado e com expressões melhores. E eu fico abismado assim, com algumas coisas que eu encontro por aí, e essa foto era inclusive uma divulgação de um curso. E eu fico chocado pensando como que as pessoas acham que é positivo, né? O cavalo com a boca aberta, com o olho todo tenso, as orelhas, a musculatura. E eu recomendo bastante assim, que vocês busquem entender um pouco mais também sobre linguagem corporal, porque assim, depois que a gente vê isso, a gente não consegue mais desver. A gente acaba reparando sempre. É algo bem importante para melhorar a nossa relação com eles. E se puder dar play aí no vídeo, por favor. Aqui são alguns videozinhos de uma treinadora dos Estados Unidos, que é para mostrar um pouco isso, de como a gente pode ter cavalos mais motivados interagindo com a gente, né? Então ela usa técnicas de reforço positivo, para o cavalo entrar no caminhão, para introduzir o cavalo aos saltos, por exemplo, e não ter ninguém perseguindo ele com um chicote ali para ele fazer isso forçado, para se aproximar do bloco de monta. Aqui também a questão de introduzir aos saltos, né? O cavalo querendo ganhar recompensa, ele faz isso muito mais motivado. Aqui recuando, um recuo bem longo nesse caso, né? Até pode ser usado até em fisioterapia para muscular o cavalo, etc. Ensinando a dar os membros. E aqui subindo uma escadinha, etc. E aqui, pode estar play também, por favor? Aqui também fazendo esse trabalho, né, introduzindo o galope. Então, aquele mesmo princípio que vocês viram no vídeo anterior lá com o trote, introduzindo a saída ao galope e recompensando depois de alguns lances. E aí depois a gente vai aumentando isso para dar uma volta, 2 voltas, e a gente pode passar esse trabalho também montado depois. Aí pode dar play, por favor. Então aqui até a gente usa isso para aumentar a confiança no cavalo, como eu comentei, para ele lidar com medos. Então aqui ele ensina a derrubar o banquinho, aí ele vai, faz barulho, e aí ele não se assusta com aquele barulho mais. Aí pode também dar play no outro, por favor. E aqui é algo que a gente usa muito no treinamento, que é tocar um alvo. Então a gente ensina, por exemplo, o cavalo a ensinar o focinho nesse alvo, ou pode ensinar qualquer parte do corpo a tocar em algum alvo. E a gente pode usar isso tanto para alongamento, para trabalho montado, para todas as flexões e tudo que a gente pode precisar, né? Então são algumas formas que, até para enriquecer o dia do cavalo também, tornar isso mais interativo para ele, né? Pescoço para cima, para baixo, para um lado, para o outro, a gente pode brincar bastante com isso. E também passar esse trabalho depois montado. Então, ao invés de a gente ficar brigando na rédea com o cavalo, por exemplo, a gente pode ensinar ele a tocar num alvo, virar para um lado, para o outro, com aquele mesmo trabalho que a gente fez de baixo, né? Aí pode dar play nesse vídeo também. Então aqui, esse era um treino para refazer toda aquela questão de monta, né? Então essa foto foi a primeira vez que eu fui ver esse cavalo sendo montado, né? Ele estava super tenso, o pescoço lá em cima. Então eu comecei a retreinar ele com a questão de ser montado, ele estando tranquilo, comendo feno ali da sacola e podendo ter uma relação muito mais positiva com a gente, né? Que ser montado não significa uma tensão, que não precisa ter nada amarrando o cavalo ali e eu poder montar me sentindo seguro de fazer isso, que eu sei que ele não vai sair correndo porque a gente trabalhou esse comportamento desde aquele primeiro treino bem básico de ficar parado que a comida ia chegar até ele. Então isso tudo acaba dando bastante confiança para a gente. Então, se eu puder deixar aí como uma mensagem final, acho que é bem importante a gente buscar entender mais sobre linguagem corporal dos cavalos, sobre teoria da aprendizagem, tentar valorizar sempre os estados emocionais no treinamento, entender as necessidades básicas dos cavalos e tentar oferecer isso para eles de verdade, né, de modo que a gente possa fazer isso guiado pela ciência.
e que a gente possa ter um novo olhar também aos regulamentos, às práticas das competições e todas as questões que a gente vem conversando, né, de uma dieta adequada, exercícios, equipamentos, atividades adequadas e fazer uma mudança ativa, que não adianta a gente ficar só com aquelas coisinhas para inglês ver, né? E aqui, para quem tiver interesse, começou ontem, na verdade, um curso de cuidados cooperativos que eu estou fazendo com uma treinadora da Inglaterra, então ainda dá tempo de se inscrever. É um curso de 4 semanas, dá para pôr vídeos treinando seu próprio cavalo e etc. Então acaba sendo bem legal. E aqui, para quem tiver interesse, tem o QR Code do meu Instagram, onde eu faço posts sobre essa área de comportamento e bem-estar de cavalos, de cães. E fico à disposição também se tiverem dúvidas, quiserem conversar sobre isso. Muito obrigado.